Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês em mais um momento de reflexão, né? Eu quero agradecer ao Senhor porque Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos guiado. Nós temos estado a cada dia dentro da arca, que neste momento tem sido a nossa casa, né? O Senhor tem estado conosco em todo o tempo. E como foi no tempo de Noé, quem estava dentro da arca estava guardado ali pelo Senhor. E eu quero dizer para você que estar dentro da arca não é apenas para aqueles que não estão saindo para trabalhar ou ir ao mercado ou resolver as suas coisas, mas é para todo aquele que mantém a sua vida guardada debaixo das poderosas mãos do Senhor, aquele que confia a sua casa e a sua família aos cuidados do Todo-Poderoso. Como diz um pastor que nós gostamos muito, ele diz que nós não estamos confinados, estamos guardados, protegidos, amém? Quero também agradecer por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que nos felicitou pelo Dia do Pastor. Na verdade, nós estamos na semana, né, do pastor, porque o Dia do Pastor mesmo, ele é comemorado no segundo domingo de junho. Mas o que confunde muitas pessoas? Como o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Dia das Mães, segundo domingo de maio. O Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Dia do Pastor, segundo domingo de junho. Como no ano passado, né, o segundo domingo de junho foi no dia 8, as pessoas então entenderam que no dia 8 de junho era o Dia do Pastor. Mas é válido todo tipo de agradecimento, toda forma de amor, toda a expressão de amor é muito válida e muito bem recebida. Ainda existem outros que dizem que o Dia do Pastor é no dia 10 de junho. Então eu entendo que nós estamos na semana do pastor, né? Do Dia do Pastor. Então hoje eu quero trazer uma palavra para pastores e para ovelhas. Porque todo pastor também é ovelha. O pastor nunca vai deixar de ser ovelha. Um pastor ou uma pastora, um líder, nunca vai deixar de ser uma ovelha. Por quê? Porque nós, na verdade, estamos debaixo do pastoreio do nosso supremo pastor, que é Cristo. Então, jamais uma liderança ou um pastor vai deixar de ser ovelha. Mas a palavra do Senhor, ela diz algo para nós, assim, lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, a Bíblia diz assim: o sábio Salomão. Eu estou estudando a história de Salomão, e a história de Salomão ela é muito incrível. Ele foi um homem realmente muito sábio. A Bíblia diz assim, Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Salomão, ele fala aqui diretamente a pastores de rebanhos de ovelhas. Pastores no sentido profissional, né, daqueles que cuidavam do seu rebanho de ovelhas. E aqui nós podemos aplicar este versículo a todo pastor, a toda pastora, a toda liderança que Deus estabelece. Porque nós não podemos escolher, na verdade, as lideranças que vamos obedecer. Toda a liderança ela é estabelecida por Deus. Então, existem pessoas que escolhem, né, honrar ou estabelecer lideranças que venham lhe promover ou que venham lhe agradar. Mas, na verdade, toda autoridade ela é estabelecida por Deus. Isso também envolve o governo, né? No Brasil, o que nós devemos fazer é orar. Eu não estou falando que em todo momento você vai concordar com a autoridade, mas você precisa orar por elas, né? Então a Bíblia diz assim, quando o sábio Salomão fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, isso aqui para nós pastores, para você que é liderança, Deus está falando contigo no dia de hoje. Para você que exerce algum tipo de função, que cuida de algum rebanho pequeno, para você homem, sacerdote do teu lar, para você mulher que cuida da tua casa sozinha, sacerdotisa da sua casa, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ou seja, como elas estão neste momento. Neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, hoje é dia 9 de junho de 2020, como estão as tuas ovelhas? Como estão as pessoas que você cuida? Como estão os teus filhos? Como está a tua esposa? Marido, como está a tua esposa e também os teus filhos? Esposa, mulher, você que cuida da sua casa sozinha, você que mora sozinha, você que mora com seus filhos,
como estão os teus filhos? Pastor, você que é um pastor de uma igreja, como estão as tuas ovelhas? Líder, como estão os teus liderados? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Porque o estado da ovelha nós podemos comparar com a salvação. Não é verdade? Nós não somos salvos, nós estamos salvos. Hoje eu estou salva. Se eu me mantiver na fé em Cristo, se eu me mantiver em obediência à palavra, eu estou salva. Amanhã eu preciso novamente estar salva. Eu não sou salva. A ovelha, ela não está salva. Por isso que o pastor precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Como você está? É importante, sim, principalmente no momento que estamos vivendo, receber um zap, uma ligação, um e-mail. Eu não sei a forma que você usa para se comunicar com as pessoas, mas é importante conhecer o estado das nossas ovelhas. Tem ovelhas com a pata quebrada, tem ovelhas que estão doentes, tem ovelhas que estão com carrapato, tem ovelhas que estão com carrapicho, tem ovelha que está com a lã embolada, tem ovelha que não está conseguindo mais caminhar. E como diz o pastor Luiz, nós precisamos usar o cajado para resgatar. Sabe aquele cajado de pastor com aquela ponta assim, né? Aquilo ali era utilizado para resgatar as ovelhas, principalmente aquelas que se encontravam em perigo. E aplicando isso para a vida de um pastor ou de uma pastora em perigo espiritual. Use o seu cajado para resgatar as vidas que estão em perigo espiritual. É interessante, certa vez eu ouvi de uma pastora de ovelhas, eu ouvi o testemunho de uma pastora que cuida de ovelhas lá em Israel. E ela estava dizendo que todas as vezes que uma ovelha ela fica muito longe do rebanho, longe do aprisco, longe do cuidado dela como pastora de ovelha, que eu falo animal mesmo, se ela continuar se afastando demais do rebanho, com muita dificuldade, com muita dor na alma, aquela pastora ela precisa quebrar a pata da ovelha para que a ovelha não se afaste mais do rebanho. Então isso é uma história verdadeira. Não é algo que a gente ouviu falar, não. É a história de criadores de ovelhas. Quem cria ovelhas, os pastores que cuidam das ovelhas, eles falam isso. Então eu ouvi uma pastora falando isso, uma pastora de Israel falando isso. Que com muita dor ela tem que quebrar a pata para quê? Porque assim a ovelha... Agora, olha a diferença. O pastor não quebra a pata de uma ovelha para machucá-la, mas para trazê-la de volta ao rebanho. Então, ela quebra a pata da ovelha, mas ela mesma, ela põe o curativo na ovelha, porque com a pata quebrada, a ovelha não vai poder se distanciar mais do rebanho. Aí ela coloca o curativo na ovelha e ela mesma coloca a ovelha sobre os seus ombros. Em cima dos seus ombros. Já viram um pastor quando carrega a ovelha aqui? Geralmente são as ovelhas desgarradas, as ovelhas afastadas, as ovelhas que não conseguem acompanhar o rebanho, ovelhas doentes e as ovelhas também que estão com a patinha quebrada, porque o próprio pastor quebrou por amor para que ela possa andar junto do rebanho. Ele não afasta a ovelha do rebanho, ele coloca ela aqui nos ombros. E aí ela anda bem juntinho do pastor, bem juntinho do rebanho, e ela vai se acostumar a não se afastar mais do rebanho. Então, nós precisamos conhecer o estado das nossas ovelhas e, como diz o final do versículo 23, e cuidar dos rebanhos. Ou seja, é um trabalho totalmente individual, individualizado, mas também coletivo. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, ovelha a ovelha. Você está bem? Você precisa de ajuda? Você tem o que comer? Você tem a medicação que você estava precisando? Você precisa de oração? Você precisa de um apoio? Estado da ovelha. E cuida dos teus rebanhos, como diz aqui o final do versículo 23. Cuida do coletivo. Se você cuidar do individual, o coletivo vai estar sadio. Quando um pastor não cuida individualmente das suas ovelhas, o coletivo todo adoece. Todo. Porque uma ovelha doente vai gerar ovelhas doentes. Porque ovelha que gera ovelha não é pastor que gera ovelha, é ovelha. Mas se ela está doente na fé, se ela está doente na sua caminhada, ela vai gerar uma ovelha doente, uma ovelha problemática. Porque o testemunho de vida dela, como ovelha, é um testemunho ruim. Então ela vai trazer pessoas, ovelhas, também já problemáticas. Então teremos um rebanho todo doente. Por isso que o pastor ele procura conhecer o estado de cada ovelha individualmente, de forma individualizada, para que todo o conjunto, todo o rebanho, todo o coletivo seja abençoado e tratado.
E se você observar hoje as grandes empresas, elas trabalham também assim. Né? Elas já descobriram o que a Bíblia falava já há muito tempo. Quando a empresa cuida individualmente do seu funcionário, ela acaba tendo uma empresa saudável, uma equipe saudável. Né? O empresário acaba tendo uma empresa saudável, uma equipe saudável, porque o seu funcionário está saudável. Então, os empregadores já descobriram que precisam cuidar individualmente de cada um. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade. Cada ovelha tem uma necessidade. Tem ovelhas que necessitam de um beijinho todos os dias. Tem ovelhas que necessitam de um zap todos os dias. Tem ovelhas que necessitam de um carinho todos os dias. Assim como tem ovelhas que conseguem caminhar junto com o rebanho, mas dentro de uma independência, até ajudando outras ovelhas a ficarem mais fortes. E se você voltar um pouquinho, lá em Provérbios capítulo 10, versículo 21... Provérbios 10, versículo 21, a Bíblia diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Os lábios do justo apacentam a muitos. O que significa apacentar? Apacentar significa levar as ovelhas ao pasto. Isso significa apacentar. Provérbios capítulo 10, versículo 21. Levar as ovelhas ao pasto, cuidar e proteger as ovelhas. Apacentar é isso. Apacentar é isso. Por isso que os lábios do justo apacentam, cuidam, levam ao pasto, protegem, defendem muitas pessoas. E agora com esse veículo maravilhoso que é a internet, e graças a Deus por isso, se essa pandemia fosse no século passado, certamente nós estaríamos literalmente separados, sem ter contato com ninguém, sem ver os pastores, sem ver os irmãos, sem ver a família. Então a internet é uma bênção, tem sido uma bênção para quem sabe usar. Para quem não sabe, como qualquer instrumento, né, acaba se tornando uma maldição. Mas para nós que estamos sabendo usar a internet está nos aproximando. Nós podemos saber como estão as pessoas. Nós podemos apacentar as pessoas. Então, quando a Bíblia diz que os lábios do justo apacentam a muitos, é porque através das palavras sábias de um justo, justo não é aquele que não peca. Justo é aquele que hoje está justificado pelo sangue de Cristo. É uma nova posição. A justificação é uma nova posição que temos diante de Cristo. Antes afastados e pecadores, agora justificados, filhos e amigos de Deus. Né? Então é diferente quando a gente fala em justificação, nós precisamos entender que existe uma diferença. As pessoas falam muito da questão da sua não só da nova posição em Cristo, né? Mas do renovo em si. Então não é o renovo, a justificação não é o renovo em si, mas é a nova posição que nós adquirimos diante do Senhor. Uma pessoa justificada dos seus erros não é que ela não tenha errado. Não é que ela não tenha errado, é que ela agora está com uma nova posição, vivendo numa nova posição, assumiu uma nova posição. Pessoas que foram condenadas por um juiz, condenadas porque cometeram um crime, quando passa o tempo e o juiz julga a sua causa, se ela for absolvida, ela começa a entender que aquela pessoa tem uma nova posição diante do crime, diante da cena do crime. Quando uma pessoa culpada, ela é condenada e paga ali por todo o tempo que ela precisava pagar, por todos os erros que ela cometeu, quando ela sai da cadeia, espera-se que ela agora tenha uma nova posição diante da sociedade, para que ela não venha cometer os mesmos erros ou erros ainda piores. Então isso é a justificação em Cristo, é essa nova posição. Não estamos dizendo que não temos erros, não temos culpas, não, mas Ele é aquele que tem o poder de nos justificar. Na verdade, temos essa nova posição agora diante do Senhor. E às vezes as pessoas também confundem com a nova natureza. Né? A nova natureza é uma outra coisa. Nós temos uma nova natureza agora em Cristo, né? É diferente da justificação. Como falei, justificação é nova posição. A nova natureza não. A nova natureza é quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar em nós para que tudo aquilo que nós aprendemos, os vícios que nós nos acostumamos com eles, para que eles sejam dissipados e que nós possamos alcançar, então, a regeneração, que é a nova natureza. Os regenerados possuem uma nova natureza, possuem um novo nascimento, são pessoas que nasceram de novo, tá? Então, a palavra do justo
voltando a falar do justo, ela vai apacentar a muitos. Ela vai levar muitas pessoas a pastos verdejantes. Ela vai levar muitas pessoas a serem cuidadas e protegidas. Por isso que eu sempre peço que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque nós ainda vamos alcançar mais pessoas para Cristo. Amém? E o final do versículo 21 diz: mas por falta de senso morrem os tolos. Ou seja, quando não há esse apacentar, esse cuidado, muitos vão acabar morrendo. Por falta de senso, os tolos vão acabar morrendo. Ou seja, pessoas... Quem é uma pessoa tola? É uma pessoa falta de sabedoria. Então, por falta de senso, por falta de bom senso, por falta de sabedoria, morrem aqueles que não são sábios, morrem os tolos. Mas aqueles que são justos, eles vão cuidar de muitos, apacentar a muitos e trazer vida a muitos. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, às águas de descanso, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, porque o teu cajado e o teu bordão me consolam. A Bíblia não fala que o cajado e o bordão batem, machucam, magoam, ferem, mas eles consolam. Aliás, irmãos, a gente confunde muito a palavra exortação. A palavra exortação no original significa encorajamento. Quando a Bíblia diz que a profecia é para consolar, edificar e exortar, entenda exortar como encorajar. A profecia vem para consolar, edificar e encorajar. Até encorajar, sim, a fazer o que é certo, né? E aí nós só entendemos que a exortação é uma forma de bater. Mas o Salmo 23 fala que o Davi era pastor de ovelhas na sua profissão. E ele sabia muito bem o que era vale da sombra da morte, o que era águas tranquilas, principalmente para ovelha. Davi sabia o que era águas de descanso. Davi sabia o que eram pastos verdejantes. Davi sabia o que era realmente cuidar de uma ovelha para que elas não morressem, não perecessem. Então Davi, o bom pastor, que também simboliza Jesus, ele sabia como guiar as suas ovelhas para que elas não morressem. Não morressem de fome, não morressem machucadas, não morressem afastadas do rebanho, não morressem feridas. Davi sabia disso. Moisés foi um líder que, Números capítulo 20, o Senhor me lembra aqui agora, que Moisés, ele foi um grande pastor. Né? Ele pastoreou todo o povo de Israel, apesar de não ter o nome, o título. Muitas pessoas não têm o nome nem título, mas pastoreiam, cuidam de vidas. Mas Moisés, no finalzinho ali da sua trajetória, ele falhou. Por quê? Números capítulo 20, a Bíblia diz que os israelitas estavam novamente reclamando, murmurando, falando da falta de água, que era melhor que eles estivessem no deserto, morrido no deserto, enfim. E aí Deus dá uma ordem a Moisés. Números capítulo 20, a Bíblia fala assim, versículo 2 em diante. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Quantas pessoas que foram colocadas em um bom lugar, mas estão chamando de mal pelas circunstâncias? Então não observe apenas as circunstâncias que você está vivendo nesse momento e chamando este lugar de mal. Esta má casa, né? Este mau trabalho. Quem sabe é apenas um momento mau, né? Mas momentos passam. Tempestades não duram para sempre, desertos não duram para sempre, o dia mau não dura para sempre. E eles chamam aquele lugar que o Senhor estava conduzindo-os de mau lugar, eles murmuram ali contra Moisés. E eles dizem assim, este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. Né? Eles estavam principalmente ali reclamando da falta de água. E aí o versículo 6 diz assim, então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação. Às vezes as pessoas não falam nada, mas agem, né? Moisés e Arão não falaram nada, mas agiram. Principalmente Moisés de forma errada. E aí a Bíblia diz que eles foram para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão. Olha só. Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele
falai a rocha. É bem diferente da ordem dada lá em Êxodo capítulo 17, versículo 6, quando Deus mandou tocar na rocha, ferir a rocha, e aí saiu água da rocha. Êxodo 17, versículo 6, não é mais Números capítulo 20, versículo 8, porque a rocha só pode ser ferida uma única vez. Essa rocha simboliza Jesus. Então, quando você agora precisa de alguma coisa, você só precisa falar a rocha, você só precisa orar, você só precisa abrir a sua boca e falar com a rocha. Você não pode perder o controle da situação e ferir a rocha e amaldiçoar a rocha. Entendem? E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte, pega o bordão, que era uma espécie também de cajado, uma vara, né? Que como o bordão de Arão todo mundo conhece que floresceu. E ele diz aqui, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés, versículo 9, tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até então, parecia que Moisés ia cumprir aquilo que o Senhor ordenava. Até então, parecia que Moisés ia cumprir o que o Senhor tinha falado a ele. Porque Deus não lhe pede nada que você não possa fazer. Deus não vai te dar nenhuma ordem que você não possa cumprir. Deus não vai te dar uma direção que seja incabível ou inconsequente. Muitas vezes as pessoas usam desculpas, eu não consegui, eu não fiz, não deu, foi mais forte do que eu. Não, nós precisamos buscar em Deus forças, porque Ele não vai. Aliás, a Bíblia fala que não vos sobreveio tentação, né, que não fosse humana. Pelo contrário, junto com a tentação, o Senhor também envia o livramento. Tentação diferente de provação. Tentação vem do inimigo para nós cairmos nas ciladas dele e pecarmos contra Deus. A aprovação vem de Deus para sermos aprovados e crescermos na graça e no conhecimento. Então, aqui nós podemos observar que parecia que Moisés ia cumprir, porque Deus não pediu nada demais a ele. Nada demais. Moisés, vai lá. Ele já tinha experimentado isso. Em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Ele já tinha experimentado a água brotar da rocha. Então, eu acho que muitas vezes nós passamos pelo mais difícil, o mais fácil nós não conseguimos fazer. O mais difícil ele já tinha conseguido, que foi mostrar para o povo que quando ele tocasse na rocha, ferisse na rocha, encostasse na rocha, a rocha ia dar água. Mas nós não conseguimos cumprir muitas vezes mandamentos tão simples como falar a rocha. Queremos as coisas mais difíceis, queremos os maiores sacrifícios. Queremos fazer votos e mais votos em cima de votos, achando que vamos conquistar ou tirar as coisas de Deus. Isso não é verdade, irmãos. Nós conquistamos as coisas de Deus através da obediência. Eu sempre lembro aqui de Ana. Ana estava sendo reprovada pelo sacerdote, mas não por Deus, porque Ana estava sendo obediente a Deus em oração. Ana não cessou de orar, mesmo quando Penina a afrontava, mesmo quando a sua rival a afrontava, ela continuou orando. Eli olha para Ana e diz, está bêbada. Deus olha para Ana e diz, é uma intercessora, uma mulher que agrada o meu coração. Eli olha para Ana e diz, até quando ficarás embriagada? Mas Deus olha para Ana e diz, hoje eu ouvi a tua oração. A viúva pobre. Os ricos olhavam para aquela viúva e a desprezava, deu 2 moedinhas. Jesus olhou para aquela viúva e pôde dizer, foi a maior oferta que nós recebemos hoje, porque ela deu tudo o que tinha. Então não conta aquilo que o homem ou a mulher acha de você, o que conta é o que Deus acha de você, a opinião de Deus a teu respeito, a opinião de Deus a meu respeito. Entenda isso, porque quando nós entendermos isso, nós nos livramos de um peso muito grande, que muitas vezes carregamos desnecessariamente. E aí a Bíblia então vem dizendo, no versículo 9, né? Moisés pega o bordão, como o Senhor tinha ordenado. Até ali, ele não tinha se desviado do mandamento do Senhor. Ele não tinha se desviado do propósito. Entende? Ele tinha feito até agora tudo como o Senhor mandou. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. Ali ele já mostrou que estava perdendo, como dizem aí, tirou a camisa da graça, né? Ele tirou a blusa da graça, tirou a blusa da misericórdia, tirou a camisa do perdão e chamou já o povo de rebelde. Falou para eles, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Olha só, com o seu bordão. E saíram muitas águas.
e bebeu a congregação e os seus animais. Pastora, por que Moisés desobedeceu e mesmo assim a água saiu da rocha? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As inconsequências de um homem não vão anular as promessas para um povo. As inconsequências de um homem, quando eu falo de um homem, é de um ser humano, nunca vão anular as promessas para um povo. Nós podemos ver isso em várias esferas aí, né, que nós estamos reparando no Brasil, estamos vendo a situação do nosso país, mas lembre-se disso, as inconsequências de um homem jamais anularão ou aniquilarão ou revogarão as bênçãos para um povo ou as promessas para um povo. Deus falou que ia dar água ao povo. A maneira foi errada, mas a vitória chegou para o povo. Para Moisés, não. Porque qual foi a consequência disso para Moisés? Deus chamou Moisés, mostrou para ele toda a terra, levou ele até o alto, mostrou ele toda a terra de Canaã e falou para ele, porque você feriu a rocha e não falou a rocha, você não vai entrar na terra, Moisés. Porque com um pastor, Deus trata diretamente com ele. Com o líder, Deus trata diretamente com ele. Então, Deus é que tratou com Moisés, não foi o povo. Deus tratou diretamente com Moisés. Porque muitas vezes Deus manda falar e a pessoa acaba ferindo. Deus manda falar, como fez com Moisés, e a pessoa, ao invés de falar, fere. Deus chamou Moisés e falou, não mandei você ferir, eu mandei você falar. Você feriu, e agora eu trato contigo. Você não vai herdar esta promessa. O povo herdou. Os rebeldes que ele chamou lá herdou. Mas ele não herdou, porque ele era liderança. Ele estava à frente daquele povo. Ele não podia perder o controle desta maneira. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, pastora, mas Moisés já estava louco, era um povo. Eu também, eu não sei se eu, você, o que nós faríamos ou como reagiríamos, eu não sei. Mas o que eu sei é que todas as vezes que nós perdemos a cabeça, outras pessoas sofrerão. Todas as vezes que um líder, um pastor, um apóstolo, um bispo perde a cabeça, uma liderança mesmo política, o povo vai acabar também sentindo isso. Ou aquele líder, ele vai sofrer as retaliações pelo seu descontrole. Por isso que uma das maiores, eu posso dizer assim, o fruto, né? Porque o fruto ele é dividido em 9 partes. A parte mais difícil do fruto do Espírito, que eu acho, para o ser humano viver, conviver, colocar em prática, é o domínio próprio. É você dizer, eu ia falar, mas não falei. Eu ia passar aquele zap, mas não passei. Eu ia gritar, Eu ontem até postei no meu WhatsApp, né, Provérbios fala isso. Até o estulto, ou seja, o tolo, sem inteligência, é tido por sábio quando se mantém em silêncio. Falar é prata e o calar é ouro. Se Moisés tivesse escutado algo tão simples que o Senhor lhe pediu, ele passou por coisas muito piores, escreveu as 2 tábuas da lei, subiu ao monte, ficou lá 40 dias, ninguém viu a face de Moisés, o povo achou que Moisés tinha morrido, fez o bezerro de ouro, Moisés desce e quebra as 2 tábuas da lei por causa do bezerro de ouro. Meu Deus, ele venceu coisas muito maiores. Infelizmente, nos últimos dias eu vejo um povo que já venceu coisas tão mais difíceis, coisas maiores, coisas terríveis, e não estão conseguindo vencer as menos importantes, as mais fáceis. Foi assim com Moisés, um grande líder, mas que não entrou na terra prometida. Não pôde ver a terra, mas não entrou nela. O povo entrou, Moisés não, porque ele era o líder. Ele era o líder. E um líder não pode ferir, um líder precisa falar. Nós não podemos ferir, voltando novamente a comparação com Cristo, né? Não podemos exigir de Cristo, não podemos mandar em Cristo, não podemos matar Cristo novamente, porque tem pessoas que estão matando Cristo novamente, né? Jesus já morreu, já ressuscitou e tem pessoas que continuam sacrificando ali o próprio Jesus de várias maneiras, com as suas próprias atitudes. Não, Cristo morreu uma única vez, diz a Bíblia, por todos os homens e ponto final. Então nós não podemos fazer isso. Nós precisamos falar e não ferir. Você tem uma dificuldade? Fala a rocha, mas não fere a rocha. Inclusive, eu quero lembrar a você aqui, vou encerrar aqui nesse nosso momento de reflexão. Você pastor, você pastora, já que estamos na semana do Dia do Pastor, né? Eu quero lembrar a você, líder, você que está à frente de alguma igreja, de uma congregação, de um ponto de pregação, você que dirige uma célula, eu não sei.
Você que é sacerdote do seu lar, mas não está atentando para o estado das tuas ovelhas, nem cuidando dos teus rebanhos, como diz, nós acabamos de ler em Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Eu quero dizer para você que muitas vezes lhe falta a oração. O que pode estar lhe faltando é apenas a oração. Apenas a oração é porque é a parte mais fácil. O Antigo Testamento já quer ver sacrifício, hoje não precisa mais, é só orar. E a gente ora tão pouco. Eu tenho falado isso, a gente ora muito pouco. Se nós orássemos mais, nós não precisaríamos ferir a rocha. Sabe também para que aponta o ferir a rocha? Ferir o corpo de Cristo. Ferir a Cristo. Quem fere o corpo de Cristo está ferindo o próprio Cristo. Então, não precisa mais ferir o corpo, fala ao corpo. Não precisa mais ferir a Cristo, fala com Cristo. Não precisa mais ferir a rocha, Moisés. Fala a rocha. Ele estava tão revoltado que ele fez isso 2 vezes. Ele bateu 2 vezes com raiva, com ira, com rancor, com tudo. Ele chama o povo de rebelde. Eu sei que a situação de Moisés era difícil. Quem sabe você, pastor, está se encontrando numa situação aí muito difícil. Você está pensando, você não imagina o povo que eu estou cuidando, que eu estou apacentando, que eu estou tentando apacentar, que tem ovelha também que não se deixa ser apacentada. Mas eu quero te encorajar. Você, líder da sua casa, eu quero te encorajar. Seus filhos são difíceis? Apacente-os. Você é o líder da sua casa. Maior que a pastora é um pai e uma mãe. Sobre a vida dos seus filhos. Um pastor e uma pastora não têm o poder que um pai e uma mãe têm sobre os seus filhos. Os pais abençoam os filhos, as mães abençoam os filhos. Então você precisa hoje tomar as rédeas da tua casa e apacentar também os seus filhos. Não é pegar o cajado e bater, não é pegar o bordão e bater 2 vezes, ferir. Não, fala, conversa, dialoga. Apacenta. O que é apacentar? Levar até o pasto bom, levar até o pasto verdejante, cuidar, proteger. A quarentena tem nos ensinado a novamente convivermos com os nossos filhos, redescobrirmos os nossos filhos, porque estávamos em dias, irmãos, em que muitos jovens, crianças e adolescentes saíam de manhã e voltavam quase à noite, porque era escola, curso, era o esporte, e os cristãos, então, ainda tinham culto à noite, né? Crianças na igreja dormindo, porque um dia cheio de atividades. Então, nós estamos redescobrindo os nossos filhos e graças a Deus, porque eu vejo também esse tempo como um tempo de resgate. Resgate a sua família, resgate o seu marido, resgate a sua esposa, resgate os seus filhos. Eles estavam perdidos dentro de casa. Quantos com o seu marido perdidos dentro de casa, sabe por quê? Porque a esposa não prepara aquele cafezinho. Ai, pastor, isso é coisa de machista. Não! Isso aí, o homem espera isso da mulher muitas vezes, como a mulher também espera do homem. Então nós estamos nos redescobrindo. Outro dia eu falei, conversando com alguém, que o meu marido ele só comia cheesecake se a minha irmã fizesse, porque eu não sabia fazer. Mas também nunca me interessei em saber, porque a minha irmã fazia e dava pra ele, né? De aniversário ele ganhou uma inteira. Ele ganhou uma inteira. E aí eu falei, eu vou fazer cheesecake na quarentena. Assim como eu fiz também a quiche. E aí eu particularmente gosto muito. E falei, eu vou aprender a fazer essa quiche. Só minha irmã faz a quiche, eu tenho que aprender, porque eu preciso que ela faça. Ela tá muito ocupada. Enfim. Irmãos, amor envolve doação. E doação envolve amor. Quem ama, cuida. Quem ama, se esforça para agradar. Maridos, resgatem as suas esposas dentro de casa, quem sabe oprimidas, deprimidas, largadas. Incentive a sua esposa a fazer as unhas mesmo na quarentena. Incentive a sua esposa a comprar alguma coisa para ela. Vai no mercado, traz um esmalte, que não é possível, você vai na farmácia. Faça alguma coisa. Reencontre a sua esposa dentro de casa, vocês não se encontram, ela fica na sala, ele fica no quarto, ou vice-versa. Existe um tempo de resgate. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e apacenta os teus rebanhos. E cuida dos teus rebanhos. O estado é hoje, o dia é agora. Todo dia eu tenho que saber como está o meu esposo, todo dia meu esposo tem que saber como eu estou. Todo dia é obrigação minha saber como está a minha filha. Todos os dias. E Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa. Em meio a toda essa crise, Deus cria oportunidades. Vamos nos reencontrar, vamos nos resgatar os nossos relacionamentos. Eu nunca me dei tão bem com a minha filha como estamos nos dando agora na quarentena, e nem ela comigo, nem eu com meu marido, nem o meu marido com ela. Por quê? Porque nós nos reinventamos.
Porque nós estamos conversando cada vez mais, as correrias ficaram de lado. A oração foi intensificada, a leitura da palavra foi intensificada. Por isso que Deus também tinha dado ordem a Moisés, fala para os filhos de Israel inculcarem na cabeça das crianças a palavra, ensina, fala com elas no caminho, ao deitar, ao se levantar, porque é isso que protege a mente dos nossos jovens, a mente das crianças, é a palavra que vai proteger. Guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Observando não é olhar, não. É vigiando segundo a tua palavra. Vendo o meu caminho de acordo com a palavra de Deus. Tendo cuidado do meu caminho, andando no meu caminho, fazendo as coisas no meu caminho, segundo a palavra de Deus. Amém? Então eu quero fechar essa semana aí do pastor. Se você comemorou dia 8, dia 9, dia 10, não importa. Como eu disse, geralmente é comemorado segundo domingo de junho. Alguns dizem no dia 10 de junho. O mais importante é que você se lembre das pessoas que estão cuidando da sua vida, das autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, dos pastores da sua vida, da sua casa, da sua igreja, da sua congregação, do seu ponto de pregação, que você se lembre dessas pessoas. E posso te pedir um favor? Ore por elas. Esse é o maior presente que você pode dar a uma liderança, a um pastor. Seja o teu pai, seja a tua mãe, seja o teu pastor, a tua pastora, seja o teu líder. O maior presente que você pode dar, seja o teu esposo, é a oração. Porque a oração, sim, muda as circunstâncias. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor, eu quero te agradecer por essa semana, Pai, onde nós comemoramos o Dia do Pastor. Eu quero te agradecer por cada pastor, cada pastora, cada liderança que o Senhor levantou nesta nação, porque nós sabemos que não foi o homem quem nos chamou, mas foi o próprio Deus, e que os pastores desta nação se levantem, Pai, com poder, com autoridade, mas também com testemunho de vida, não para ferir a rocha, para ferir a Cristo, nem o corpo de Cristo, mas para apacentar, para cuidar, para falar, para orar, para trazer, Senhor, trazer o cuidado, levar as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas de descanso, que os pastores desta nação possam receber de Ti neste momento sabedoria, como pediu Salomão, possam receber graça, possam receber saúde, possam receber fortalecimento, que todas as lideranças, não somente espirituais, mas lideranças também na política, que possam receber de Ti, ó Pai, a sabedoria, Pai, a sabedoria também que Tu deste a Salomão, porque Salomão não foi apenas um homem de Deus, mas Salomão reinou sobre Israel, foi um rei, e o rei mais sábio que Israel teve. Por isso eu te peço nesta hora, dê sabedoria às nossas autoridades, Pai, aos nossos governantes, Senhor, que eles possam ser sábios, prudentes, como os pastores também, como as lideranças, como também aos pais e às mães, que nesse momento de pandemia, que todos possam se reencontrar dentro das suas casas, dentro das suas arcas, porque não estamos confinados, estamos guardados e protegidos por Ti. E eu peço a Tua bênção neste momento sobre cada um que está assistindo essa mensagem, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida sabedoria, paz, saúde, e que todo laço do inimigo seja desfeito em nome de Jesus. Você que estava pensando em desistir do ministério, abandonar o teu chamado, que em nome de Jesus agora o Senhor te levante, que o Senhor te fortaleça, e como diz Números capítulo 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. Oh, que o Senhor sobre ti derrame a paz dele sobre a tua vida, essa paz que excede todo entendimento. Receba de Cristo agora ânimo novo, receba de Cristo agora vontade de voltar para a guerra. Você que tinha saído da guerra, o Senhor manda falar contigo. Você que tinha saído da guerra, você é bom soldado, você é um bom soldado de Cristo. Volta para o combate, para você encerrar a sua carreira como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigada por todas as demonstrações de carinho. Eu amo vocês de coração. Deus conhece o meu coração e numa próxima mensagem eu vou falar sobre o coração do homem, também a responsabilidade das ovelhas. Aguarde a próxima mensagem. Deus conhece o nosso coração. Nós amamos vocês demais. Eu falo aqui em meu nome, em nome do pastor João. Eu agradeço de verdade o carinho que vocês têm dispensado a cada um de nós. Como eu sempre faço, coraçãozinho, ó,
Muito beijo instalado para vocês. Se cuidem, vigiem, fiquem em casa você que pode e até o nosso próximo momento de reflexão em nome de Jesus.